Vai ter a palavra o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, professor Dr. João Alberto Sobrinho Teixeira. Muito boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui alguns agradecimentos, tenho o tempo limitado e desde já afirmo que o tempo dos agradecimentos não conta para a contagem do tempo. Mas gostava de começar por cumprimentar, eu vou começar por tratá-lo assim, Sua Excelência, o Secretário de Estado da Administração Interna, mas a excelência a que eu me refiro não é a excelência da função, é a excelência dos afetos, a excelência da cumplicidade, como referiu também o nosso Presidente da Câmara também. Enquanto Governador Civil, o IPB encontrou sempre ali um braço amigo, e não foi só o IPB, foi uma maioria expressiva desta região, e por isso Jorge pode saber a felicidade, o contentamento que não é meu, mas toda esta gente que o temos aqui nesta sessão. Depois cumprimentava o Sr. Presidente da Câmara Mirandela, vocês vão ver, nós não combinamos, mas há partes que eu tenho aqui que são mais ou menos iguais às que ele disse, e portanto é mesmo a verdade, porque nós não combinamos isto à distância. Mas cumprimentava o Presidente da Câmara de Mirandela, cumprimentava o Presidente da Câmara de Bragança e chamava a atenção para este facto que o IPB tem de facto estas virtudes, que é pôr assim Mirandela e Bragança assim juntinhos um ao lado do outro, e de facto eu estou também muito satisfeito com isso. O Dr. Paulo Mendo deve ser das pessoas que mais satisfeita está aqui nesta sessão também, e aquelas que mais direito têm a estar nesta sessão. Ele é um mirandelense, na sua atividade profissional sempre pugnou por Mirandela naquilo que pôde e aceitou desde logo ser membro do nosso Conselho Geral desde a primeira hora e está connosco desde há vários anos. Está aqui, de facto, porque nós quisemos, com toda a justiça, e porque nós sabíamos que os mirandelenses queriam que ele estivesse aqui, porque não perdoariam que uma pessoa, de facto, tanto deu ao Instituto e deu a Mirandela, não estivesse aqui hoje, no lugar próprio que lhe cabe, que é, de facto, este lugar dar uma oração de sapiência. O professor Diniz, esse então, é entre os felizes, é o mais feliz. Não tenham dúvidas, se eu conheço, nós somos como pai e filho e, portanto, essa certeza eu tenho. Ele viu nascer isto tudo como tão bem o contou aqui e, portanto, é aqui um momento também para ele muito especial. E eu, através do professor Diniz, permite-me que quebre algum protocolo, gostava de cumprimentar os nossos diretores, que estão aqui também, das 5 escolas do Instituto. O presidente do CSISP, ele não disse, mas ele já é tão nosso, muito mais nosso que dos outros. É que ele tomou posse 2 vezes como presidente do CSISP, exatamente no IPB, e portanto ele aqui joga em casa e sente-se perfeitamente à vontade. E através dele cumprimentava também todos os meus colegas que reuniriam hoje no CSISP, das instituições politécnicas e universitárias. Gostava de dizer, hoje em Mirandela aconteceu muita coisa, e pela primeira vez reuniram aqui em Mirandela. Nós quisemos, e eles aceitaram e também quiseram, de facto, reunir aqui em Mirandela, simbolicamente, todos os presidentes das instituições politécnicas de Portugal. E eu acho que isso também é o motivo, eu agora como mirandelense, que estou muito satisfeito pelo simbolismo que representa e, sobretudo, pelo apoio que o sistema politécnico dá, de facto, a esta rede que existe e que se dissemina no interior. O senhor presidente da Associação Académica, ele é um companheiro já de luta e de causas. Nós temos muitas cumplicidades a favor, de facto, do IPB e da região, de maneira que também, por isso é que ele nos deu um Oscar, porque nós, de facto, já nos conhecemos muito bem e sabemos que o merecemos ambos. Ele também o mereceria. E com ele gostava também de cumprimentar os dirigentes associativos do IPB, bem como o Presidente da Federação Nacional do Ensino Superior Politécnico. Muito obrigado também por representar aqui os estudantes de todos os politécnicos de Portugal e estar aqui connosco. Temos aqui o nosso amigo Artur Cristóvão, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Depois temos a delegação da UTFPR, que eu já vou falar mais à frente. Temos aí o reitor Cantarelli e Edan Neto. E temos depois mais institucionais. Gostava de cumprimentar os deputados José Silvano e Júlio Rodrigues, os senhores presidentes de Câmara e presidentes de Assembleias Municipais
aqui presentes. Gostava de cumprimentar os magistrados judiciais e do Ministério Público também, a variação da Câmara Municipal de Mirandela, os presidentes das juntas das freguesias dos concelhos de Mirandela e também de Bragança, que está aqui, e muita gente de Bragança, o Sr. Secretário Executivo da CIM, o Secretário-Geral da Associação de Municípios, os membros da Assembleia Municipal, os diretores da Caixa Geral de Depósitos, o representante das Forças de Segurança, dos Bombeiros e dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, os diversos representantes das associações comerciais e industriais de Mirandela e de Bragança e das associações de desenvolvimento de empresas da região, os representantes dos agrupamentos de escolas, escolas profissionais que estão aqui do distrito e de fora do distrito, nomeadamente de Chaves e do Instituto de Emprego, e os representantes das unidades de saúde e misericórdias da região, e um cumprimento também a um colega que está aqui da Universidade Pontifícia no Brasil. Gostava de dar uma palavra especial àqueles que também são os nossos convidados e os meus convidados e os meus amigos, e a felicidade que tenho em tê-los aqui hoje. O professor Alírio, a presidência do IPB, a provedora do estudante, os membros do Conselho Geral, os doutores, docentes, funcionários, alunos, o representante do Bispo de Bragança Miranda, a comunicação social. Minhas senhoras e meus senhores, como veem, temos aqui muita gente importante, felizmente. Já todos perceberam da maneira que eu estou a falar que eu estou muito satisfeito. Mas não sou só eu que estou muito satisfeito, é toda a academia do IPB que está muito satisfeita. E, Sr. Presidente António Branco, a resposta à sua questão sobre a distância está aqui. Está aqui nesta plateia que massivamente veio de Bragança para mostrar de facto o quanto está com a Escola de Mirandela e o quanto está com Mirandela. No IPB a distância é exatamente igual, seja ela ao fundo ou seja ela a descer. A subir. Bom, e genericamente nós podemos dizer hoje que somos uma instituição com 7.000 alunos, 700 docentes e funcionários, mais de 250 doutores, mais de uma centena de formações nos diversos graus do Instituto, cursos tecnológicos, licenciaturas e mestrados. Estamos presentes em 11 localidades, desde Santo Tirso a Mogadouro, passando por Chaves, onde é que estamos a construir também um polo com alguma expressão. E isto, devo-vos dizer, agradeço muito as palavras que nos disseram, as palavras que me dirigiram a mim enquanto Presidente, mas essas palavras não foram para mim, foram para aqueles que estão no terreno, foram para aqueles que de facto fazem com que as coisas aconteçam. E esse também é o reconhecimento que eu vos quero dar. Isto representa um enorme esforço, desde logo para os funcionários. Enfim, fruto daquilo que é a situação atual, nós cada vez temos menos pessoas para trabalhar e cada vez existe mais trabalho. E depois ainda me bem dizer de facto que na função pública que não se trabalha, que na função pública não se faz de facto uma luta por um amor a uma causa e não se expõe do nosso tempo para bem dos outros. O corpo docente, que tem toda a atividade de lecionação e de investigação e que agora ainda lhe somamos uma, que é a atividade de andar na estrada, para bem de facto, para que possa haver fluição de alunos do litoral para o interior, para que possamos dar a conhecer o que é a realidade aqui do interior e o que é a realidade do IPB. O Presidente António Branco tem razão quando fala que não há um interior geográfico, mas há de facto um interior demográfico e há um interior também de desenvolvimento e há um interior de percepções que naturalmente é necessário combater. Os nossos alunos que estão aí estão sempre a espicaçar-nos, vocês viram ali aquilo que disse o Presidente da Associação Académica, que é aquela coisa da bicicleta, em que os fugitivos, um vai à frente, o outro passa à frente, para que no fim continuemos a chegar, de facto, como fugitivos e à frente do pelotão. E os alunos estão sempre, nesse aspecto, a espicaçar-nos. E por isso, é com muito orgulho que nós afirmamos aquilo que já disseram alguns dos meus antecessores. O IPB atingiu rankings que eu confesso, eu, o anterior Presidente, nunca pensamos, sinceramente nunca pensei, quando lançámos esta estratégia, que fosse possível estar onde é que estamos. Para nós foi, inclusive, uma surpresa. Estar nos rankings de investigação, à frente, a nível nacional, em 4 indicadores.
Está, de facto, pelo segundo ano consecutivo, considerado como uma das melhores instituições de ensino em Portugal pelo ranking da União Europeia. Ter rankings de produtividade individual de docentes como nós temos, eu nunca pensei e, por isso, estamos muito satisfeitos. Mas isto tem que servir para alguma coisa. Isto tem que servir, naturalmente, para a visibilidade do IPB, mas tem que servir para aquilo que é uma das nossas principais missões, que é a indução do desenvolvimento regional. Se assim não for, estaremos apenas a demonstrar, de facto, a nossa capacidade, mas não estaremos a cumprir a nossa missão. Por isso, um desafio, já hoje foi feito toda a manhã pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, um desafio cada vez maior da ligação às empresas e às instituições da região. Temos que caminhar juntos, de facto, para conseguir aumentar a capacidade económica das nossas empresas e das nossas instituições. Já o estamos a fazer com empresas que nós selecionamos, com empresas que vieram ter connosco, inserindo-nos, de facto, nos seus planos estratégicos, sobretudo colocando alunos a realizar resolução de problemas dentro das empresas e olhando para os empresários e para as empresas como fatores, de facto, de progresso económico e como fatores de fixação de emprego. Estamos à espera de novos desafios, o IPB é uma porta aberta, batam à porta, estará quem estiver no IPB disponível para vos atender e, de facto, convosco caminhar no sentido do progresso. Em termos estratégicos, eu penso que a região, eu já o disse uma vez, mas as coisas, muitas vezes, para serem ouvidas, têm que ser repetidas, deve fazer uma forte aposta no setor secundário. É evidente que é importantíssimo o setor primário, é a nossa base económica, o setor terciário também é importante, mas nunca terá uma expressão muito elevada, e o grande problema que foi aqui citado, ainda hoje ao almoço o fizemos, é de facto a redução demográfica que está a atingir de uma forma forte aqui a nossa região. E isso faz trazendo empresas que consigam fixar emprego. No IPB, a maioria dos alunos não são da região. Eu devo-vos dizer que 72% dos alunos que temos no IPB não são da região, mais de metade, 56%, manifestariam vontade em fixar-se aqui na região se de facto houvesse uma oportunidade de emprego, porque gostaram de estar cá, porque apreciaram estar aqui entre nós. E, portanto, um dos grandes objetivos é de facto essa aposta no setor secundário, essa aposta em alguma industrialização que possa haver aqui na região. Não podemos pensar que estamos desfavorecidos, porventura estamos longe dos portos marítimos, mas estamos muito mais perto das rodovias espanholas, estamos muito mais perto, de facto, de conseguir fazer chegar coisas a essa Europa através das estradas que foram construídas. A noção de interior, concordando agora com o engenheiro António Branco, nós podemos estar no interior de Portugal, mas estamos no centro da Península Ibérica e é nesse ponto que nos temos de situar, e no centro da Península Ibérica existem grandes cidades, Madrid é o mais interior, tem 4 milhões e, portanto, é nesse conceito também que nos temos aqui que posicionar. Depois temos um alerta, que eu estou a tentar ser rápido, um alerta que vos quero deixar, de facto, para o que é o atual quadro comunitário, o Norte 2020. Nós tivemos quadros comunitários anteriores foram muito virados para a infraestruturação do país, felizmente por a ação dos autarcas, e eu não vou fazer isto por populismo, eu vou fazer isto porque eu digo, concordo seriamente, muitas para a ação dos autarcas, dos nossos autarcas, conseguiu-se fazer a fluição de fundos do litoral para o interior, fazendo a infraestruturação do país, fazendo a infraestruturação da região. Nós podemos hoje dizer que se vive bem na nossa região, e isso foi feito desse esforço e dessa possibilidade que os quadros comunitários tiveram. Este quadro comunitário é um quadro comunitário extremamente virado para a competitividade e para a inovação, onde, devido ao facto de ainda temos um tecido empresarial sem grande expressão, podemos correr o risco de, no final, estarmos, de facto, menos coesos do que aquilo que estaríamos no início. E, portanto, isso passa, desde logo, pelo nosso trabalho. Por um trabalho, de facto, em nos juntarmos e em conseguirmos ajudar-nos uns aos outros, instituições e empresas e, inclusive, comunidades intermunicipais. O Politécnico empenhou-se muito na Carta de Compromissos. Tentamos associar as 3 instituições de ensino superior, as 3 CIMs, as 3 associações empresariais, para a apresentação de projetos conjuntos, para tentar juntar aquilo que, porventura, neste momento está dividido. E temos de ter uma ação política. Temos de ter uma ação política reivindigando aquilo que, de facto, a nós temos direito.
E nós temos direito que os fundos de coesão sejam usados como fundos de coesão e não possam ficar retidos, de facto, e não fluídos para onde deviam ter vindo. Eu penso que todos os transmontanos se sentiriam defraudados se no final deste quadro comunitário o fluxo de fluidos per capita que viesse aqui para esta região fosse inferior àquilo que vai acontecer noutras regiões. E devemos dizer com clareza, se isso acontecer, eu penso que temos que começar, de facto, a pensar se há lógica em manter o atual figurino de distribuição de fundos por NUT 2, se não devemos ir e caminhar para um fluxo de NUT 3, porque não me parece correto que, se isso acontecer, e se não houver solidariedade dentro da região norte, que a área metropolitana do Porto, com o índice de desenvolvimento que tem, possa, à custa do nosso subdesenvolvimento, continuar a retirar os fundos que, por natureza, viriam aqui para o próprio interior. Estes factos tornam então presentes o compromisso e a importância do ensino superior tem para o interior e a importância que tem para a promoção do desenvolvimento e da coesão nacional. Numa missão que muitas vezes olhamos económica, uma contabilização do número de alunos multiplicado por cerca de 500 euros e fazer isso o retorno do influxo económico. É evidente que é importante, é evidente que ninguém vive sem economia. Mas também é importante para aquilo que representa do ponto de vista social e cultural, do ponto de vista de concentração de massa crítica, do ponto de vista de existir essa massa crítica para a defesa da região. Porventura não teríamos hoje uma série de espetáculos culturais, uma série de instituições sociais, se não existisse de facto o Instituto, com os seus alunos, com os seus docentes, com toda a sua academia, a pugnar e a fazer valer e a fazer crer que vale a pena investir na região. O ensino superior do interior teve uma função única de democratização no acesso ao ensino superior. Eu ainda fui daquela geração em que os meus amigos não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, porque não tinham as mesmas possibilidades que eu tive. E felizmente, nós hoje, e Portugal tem que se orgulhar disso, caminhamos por uma situação em que temos um acesso democrático ao ensino superior e para isso muito contribui a tal rede de ensino superior, que é hoje a grande responsável pelas tensões sociais de esperança e pelas migrações sociais. Nós tivemos um fenómeno forte de imigração nos anos 60 que representou exatamente isso. A vontade que as pessoas tinham que os seus filhos tivessem outras oportunidades que eles não tiveram e foi através da imigração que encontraram essa solução. Hoje é muito através do ensino superior, da igualdade que ele representa, de quem de facto tem valor consegue, que temos de facto, estamos a cumprir essa missão de migração social e portanto passamos agora da imigração para a qualificação. Por isso, para mim, a rede de ensino superior é, para mim, neste momento, o maior património de obra do pós-25 de Abril. Uma coisa que se pode perguntar, e eu vou dizer isso para que vocês o digam, porque eu já o sei. Pode-se perguntar, bom, mas esta rede de ensino superior fica cara ao país. Porventura, é um peso para o próprio país. E eu gostava depois de apresentar os números. Se eu somar o orçamento dos 7 politécnicos do interior, isso representa 9,1% do total do orçamento do ensino superior. Ou seja, os 7 politécnicos não chegam a gastar 10% do total do ensino superior. Se eu somar mais as 3 universidades, isso representa 17,4% do orçamento do ensino superior. Só uma das universidades de Lisboa gasta 17,3%. E pronto, sobre este ponto, eu penso que ficamos conversados e digam-no que é para toda a gente o saber. Mas, independentemente dos custos e olhando de uma forma geral, nós temos hoje de alargar a base de recrutamento do ensino superior e fazer essa grande missão que é trazer mais jovens para o ensino superior. A União Europeia definiu como objetivo chegar ao ano 2020 e ter 40% da população numa determinada faixa etária com formação superior. A Finlândia já não quer saber da diretiva europeia. Já pôs como objetivo 50%.
O Canadá e a Coreia do Sul já ultrapassaram os 60%. É evidente que Portugal fez um esforço enorme de qualificação. O problema é que aqueles que já eram qualificados ainda querem ficar mais qualificados, onde o nosso esforço tem que ser ainda maior para não continuarmos, de facto, a deixar os portugueses de uma forma muito menos protegida no futuro. Eu posso perguntar, e já que falamos em dinheiro, se custa dinheiro qualificar jovens e motivar jovens para a qualificação? Custa. Mas custa muito menos ao país do que cada jovem que não se qualifica. Porque, infelizmente, para eles e para nós todos, não é à custa daqueles que podem apenas oferir o salário mínimo que o país vai ganhar produtividade e vai ganhar financiamento para poder sair da crise e ser mais competitivo. Evidentemente que as instituições têm de fazer um esforço para serem proativas na captação de alunos, dos diversos regimes que temos, dos regimes especiais, cativar alunos que vêm do ensino profissional, cativar alunos que já estiveram no ensino superior, cativar alunos que já estão no mercado de trabalho, é um esforço faraónico que temos de fazer para qualificar mais portugueses, mas também trazer alunos internacionais para as nossas instituições. Como sabem, a internacionalização é uma das bandeiras do IPB. Temos neste momento cooperação com mais de 200 de instituições em 5 continentes, cerca de 1.300 alunos de meia centena de países de 5 continentes. 8 cursos integralmente lecionados em língua inglesa. E reparem o esforço que representa para a instituição, além de tudo aquilo que vocês nos pedem para nos ligarmos às empresas, para ajudarmos ao desenvolvimento, ainda pedir a esta gente toda que dê, de facto, 8 cursos integralmente em língua inglesa, para termos aqui 1.300 alunos internacionais. Uma das razões para este sucesso, pode-se perguntar qual é a razão, enfim, estamos aqui na região, no Nordeste, é que na experiência que temos, e nós somos uma bandeira nessa experiência, os alunos, quando vêm de um país para outro e, portanto, querem fazer uma experiência internacional, perguntam qual é a qualidade da instituição e aqui a importância dos rankings, porque eles vão ver os Google Rankings. E, portanto, quero dizer aos nossos docentes que tem extrema importância para este facto, porque eles vão consultar, de facto, para onde é que hão de ir antes de virem. Mas querem saber a qualidade da instituição e querem também saber a relação da qualidade custo de vida. E, felizmente, com todo o trabalho que foi feito por nós todos, pelos autarcas, nós temos, de facto, uma região com um bom nível de vida e um baixo custo de vida, e é por isso também que o Politécnico consegue ter esta realidade. Estranhamente, ninguém me pergunta uma coisa que muitos perguntariam, é a quantos quilómetros está a Bragança da capital? Ninguém quer saber quando falamos em internacionalização. Para além desta importância económica que têm estes alunos, esta realidade também faz uma outra, porventura para mim mais importante, que é uma realidade de diversidade cultural, de diferentes pessoas, uma realidade de diferença étnica, uma realidade de diferença religiosa. E nós hoje assistimos, de facto, a tanta intolerância, onde é que um pequeno exemplo é usado para se dizer que toda aquela gente é da mesma forma. E eu tenho sempre dito e afirmo, muitas vezes o bem, e aqueles que acreditam no bem, têm algum pedantismo intelectual, porque se acomodam, de facto, pensando que o bem, por ser superior, há de vencer o mal. Não, o bem tem que ser tão militante, de facto, para conseguir afirmar-se e conseguir continuar a termos uma sociedade como nós todos desejamos que temos. Então estamos a ter uma pequena região cosmopolita, que é um exemplo de tolerância perante a diferença e abrangente na diversidade cultural. Longe vão os tempos, e deixem-me que eu me expresse este orgulho enquanto transmontano, longe vão os tempos da visão de uma região isolada e semi-analfabeta. Damos hoje a diversas regiões, a Portugal e à Europa, uma lição de civilidade e de afirmação dos valores civilizacionais que alicerçaram a construção europeia. Um dos exemplos desta aposta é a colaboração com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que hoje vai ser medalhada. Temos 10 acordos de dupla titulação. Imaginem 10 acordos de dupla titulação. Foi possível barrer todos aqueles conservadorismos que existem, das ordens profissionais, enfim, das mistificações. E nós temos hoje um projeto em que os nossos alunos vão um determinado período de tempo ao Brasil e quando saem com o diploma
da Universidade Federal Tecnológica e tem o diploma português, o diploma do IPB. E da mesma forma, bem, alunos brasileiros, quando saem com o nosso diploma e têm também o diploma da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É hoje a instituição com a qual temos mais colaboração. E a homenagem que eu quero fazer é a homenagem, sobretudo, da coragem dos dirigentes esclarecidos, porque só temos aqui mais uma pessoa brasileira a ouvir-nos. O Brasil tem hoje ainda um sistema académico muito conservador e a vossa universidade, Cantarela e Edi, teve de facto essa capacidade, a capacidade de vencer esse conservadorismo e situar-se hoje como uma das universidades mais dinâmicas do Brasil. E agora vou só fazer aqui uma parte que é como é que se conseguiu isto. O Eden adotou uma coisa que os brasileiros aprenderam com os portugueses, ou os portugueses aprenderam com os brasileiros. Como havia algum conservadorismo, e a universidade tem 13 campos, portanto nós temos assim, estes campinhos, eles têm 13 campos, Paraná tem a dimensão de Portugal, em termos de população, e ele adotou aquela velha tática da inveja. Ai, vocês não querem, olha que os daquele campo já quiseram, mas ainda não tinham querido. Mas como os outros pensavam, queriam, toda a gente quis, e de facto conseguimos chegar a este resultado. Há que saber encontrar de facto os caminhos para chegar às soluções. Eu não vou falar praticamente nada logo, portanto vou falar agora um bocadinho da Escola de Mirandela. E portanto também em Mirandela nós temos que aumentar o número de alunos internacionais, e para isso deixem-me que vos diga que era interessante conseguirmos aumentar a capacidade de oferta de acomodação da cidade. Hoje começa a ser um fator limitativo, de facto, para conseguirmos fazer esse influxo de alunos internacionais. Eu estou aqui nos meios mirandelenses e gostava também de o referir para que isso pudesse ser refletido. E agora ainda para mais que vamos ter uma escola digna desse nome, num agradecimento a toda a Academia de Mirandela, que está assim mais concentrada, mais espalhada, mas um agradecimento sincero pela vossa paciência. Quanta paciência vocês tiveram. Quantas vezes vão ter pensado, o Presidente está a dizer aquilo, mas aquilo não vai ser verdade. Pela resiliência, de facto, de continuarem, apesar de tudo, ter alguma esperança. Enfim, num calvário que chegou finalmente ao fim. E aqui um agradecimento especial às comissões instaladoras, que tudo fizeram, tudo lutaram, de facto, para que esta escola pudesse acontecer. Mas as comissões são pessoas, porque é com pessoas que se fazem as coisas. E por isso eu gostava de dizer o meu muito obrigado ao Vítor, o primeiro diretor, à Elizabeth, que assegurou a transição, ao Rui, que levou a escola da instalação à consolidação, e o meu obrigado também à Inês e ao Mourão. Para o novo diretor, não tenho boas notícias. A função do atual diretor não está nada facilitada, pois esta obra vai aumentar a responsabilidade da vossa academia. O grande problema é que agora deixamos de ter desculpas e passamos a ter apenas obrigações. Porque é isto que toda a gente espera que vocês façam. É do esforço que foi feito. Agora tenham a obrigação, de facto, de fazer o retorno para o IPB e para a instituição. Vão ficar dotados com o melhor equipamento, eu diria, de nível mundial, existe ao nível da comunicação e turismo. E, portanto, será uma peça basilar de uma importância extrema para a região precisa de uma grande política de marketing estratégico, de facto, e precisa de um alicerçar da produção de conteúdos que mostrem a região nos seus diversos fatores, e a escola tem que ser um alfobre, quer na área da comunicação, quer na área do turismo, para dar essa resposta. Para mim, neste momento, é uma das respostas mais importantes para o nosso progresso. Mas tenho que agradecer a muitos mais que permitiram que hoje estejamos aqui, aos alunos e às suas associações. Eu pedi às associações anteriores, aos alunos que estiveram aqui comigo há 10 anos atrás, que estivessem aqui presentes. Porque eles nunca desistiram, nem nunca desanimaram. Obrigaram-me a jurar: professor, prometam-nos que nunca vai deixar de acreditar em nós. Não tem conta as vezes que sonhei com este dia. Não tem conta as vezes que fiquei angustiado. Nunca desisti devido ao vosso estímulo. Nunca desisti devido ao estímulo de muitos mirandelenses que hoje estão aqui. Obrigado.
E quão difícil foi chegarmos aqui. De Lisboa em um Frades. O projeto não parece consolidado, é de alto risco, não é prioritário a nível nacional. Teria, obviamente, dado eu próprio uma imagem de grande estratega e visionário se tivesse desistido. Percebi, pois, que não podíamos contar com Lisboa. Tínhamos de ser nós a acreditar em nós. Esta é, pois, uma vitória que é nossa, que é dos mirandelenses, que é da região. Só nossa e dos nossos amigos que nos ajudaram, que connosco foram solidários e cúmplices. Entre eles, o Jorge Gomes, enquanto governador civil, o Tabeira, o Carlos Duarte e muitos outros que também nos ajudaram. O grande reconhecimento que o IPB quer expressar é à Câmara Municipal e às pessoas de Mirandela. A Câmara, já foi dito mais que uma vez, e portanto veem que é verdade, sempre nos deu aquilo que tinha de melhor para oferecer, nunca olhou a meios para o conseguir. Neste processo, há bocado o engenheiro António Branco, mas eu vou usar a expressão correta, neste processo o IPB e a Câmara foram apenas uma entidade. Não houve duas entidades. Nunca se discutiu de quem era o terreno, nunca se discutiu de quem era o projeto, nunca se discutiu quem faria o investimento. Seria o que as condições de aprovação do financiamento ditassem que era. Este era o nosso sonho, esta era a nossa escola. O destino ditou que fosse a Câmara a ter que investir cerca de 1 milhão de euros para que o sonho se tornasse realidade. Muito obrigado à Câmara, aos presidentes de Câmara que connosco colaboraram, muito obrigado às pessoas de Mirandela. A luta por esta escola representa bem o símbolo da nossa condição de interioridade. Ser do interior é um sentimento de que tudo existe está em perigo. É o ter de lutar o dobro para conseguir metade. Ser do interior é, sobretudo, uma luta permanente contra o destino. Mas é também fazer da vida um ato de amor, uma dedicação pela afirmação de uma região, um acreditar que nunca esmorece. Queria, pois, terminar dedicando este dia àqueles que continuaram a acreditar naquilo que sempre acreditaram, quando já poucos acreditavam. A eles, o nosso muito obrigado.